Boa noite a todos que nos acompanham na aula gravada, tanto no YouTube quanto no Spotify, no nosso podcast. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, trabalhando e trazendo os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Como sempre, a gente começa com uma prece inicial e eu gostaria de chamar a Carol para nos iluminar aí com alguma mensagem que ela planejou. Olá, todo mundo. Hoje, como tema que a gente vai falar é sobre conversa, intervenção dos espíritos, mas também sobre proteção de tudo isso, né, nesse processo de lidar, eu trouxe uma oração para São Miguel Arcanjo. Existem várias orações para São Miguel Arcanjo com várias finalidades. Essa aqui talvez não seja a mais famosa, que todo mundo usa, mas ela tem como objetivo especificamente um pedido de proteção. Vamos lá, todo mundo fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe, comandante defensor celestial, guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes. Amamos a ti, príncipe celestial, e somos felizes por contar com a tua proteção especial. Faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus. Oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos dos inimigos. Ó guardião de nossa salvação, esteja conosco em nosso último momento e faça com que nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final ao lado de Cristo. E que nosso Senhor nos leve rapidamente ao eterno reino de alegria e bem-aventurança. Assim seja, axé. Axé, muito obrigada. Que as nossas águas que estão perto da gente também possam ser fluidificadas ao longo dessa aula, né? E que a gente possa tanto receber o ensinamento puro, quanto também as boas energias e o axé que vem do outro plano. Então, vamos começar. Vou passar para o próximo slide. Muito obrigada, Carol, pela prece. Bom, para esse capítulo, a gente já entra direto no ponto de como que os espíritos influenciam na nossa vida, seja nos nossos pensamentos, seja na nossa rotina de terreiro, com quando eles se aproximam da gente, quando a gente fala de incorporação, quando a gente fala de irradiação também, né? E a gente já começa com algo que inclusive no passado já me gerou algum tipo de desconforto e hoje eu tô muito mais aceitando com mais vivência de terreiro, que é esse primeiro tópico aqui. Os espíritos, simplesmente a gente tem que entender que os espíritos, eles veem tudo, inclusive os nossos pensamentos mais ocultos, ou aquilo que a gente talvez nem consiga transformar em pensamento, mas simplesmente sinta, e que é tão interno nosso, ou às vezes que a gente não consegue enxergar com os nossos pensamentos, mas eles conseguem ver pela nossa vibração, eles conseguem ver pela maneira como a gente sente aquela determinada situação, né? Então é óbvio que nem tudo interessa aos espíritos que estão em volta da gente. Então, se eu tô lá escovando os meus dentes, talvez não vai ser interessante ver a Moira escovando os dentes dela, né? Mas que eles conseguem acessar o nosso plano, sim, eles conseguem acessar. E isso serve para tantos espíritos de luz, quanto também para espíritos que ainda estão se desenvolvendo, que ainda estão querendo chegar a esse local de luz. E os espíritos também, eles podem estar perto da gente e nos trazer sugestões, pensamentos, ideias. E é por isso que, segundo o livro, a gente, quando está vivendo a nossa vida e está pensando no que fazer numa situação, às vezes vem um pensamento, faz aquilo, atravessa a rua agora. Ou vem um outro pensamento que vai te dizer, talvez não atravessa a rua nesse momento, né? Só como um exemplo. E por isso que parece que na nossa cabeça está acontecendo uma conversa, às vezes até de ideias diferentes. Porque vem dessa influência dos espíritos que estão, e a gente já ouviu essa expressão antes, já leu essa expressão em outros capítulos, que é
que estão nos acotovelando, porque tem muitos espíritos em volta da gente. A gente não tá sozinho aqui, né? E Deus permite que os espíritos façam isso. Ele permite que os espíritos tanto tentem nos influenciar para decisões que talvez não sejam tão boas pra gente, nos induzindo ao erro, até em situações materiais, ou nos influenciar para coisas boas, para ideias boas que vão nos ajudar a crescer, tudo isso. E isso vai de acordo com o quanto nós chamamos também esses espíritos de acordo com a nossa vibração alta ou baixa, né? Então, essa visão do espírito de conseguir enxergar até aquilo que é mais íntimo nosso, aquilo que nos faz vibrar baixo ou aquilo que nos faz vibrar alto, traz essa influência de pensamento, faz esse chamamento, né? Porque eles conseguem nos ver, então eles conseguem se aproximar daquilo que é semelhante. E aí eles conseguem influenciar também nos nossos pensamentos e nas nossas próximas ações. Então, muitas vezes que a gente acha que é um pensamento nosso, pode ser um pensamento de um espírito que está perto da gente, pode ser de um guia que quer nos ajudar. E aí, por isso que a melhor defesa para não se deixar levar para um caminho, digamos, num dia que você não tá vibrando muito alto, um dia que, sei lá, tudo parece estar dando errado, você tá sentindo raiva de alguma situação e tudo isso, você vai atrair, inevitavelmente, um espírito que tá vibrando nessa mesma onda e que talvez vai te guiar para fazer, talvez, coisas piores ainda, né? Por isso que a melhor defesa é cultivar os bons pensamentos e fazer o bem, porque aí você vai vibrar numa vibração mais alta e vai atrair ali as mensagens dos seus guias e das influências positivas. Enquanto se você tá numa mais baixa, você pode até receber uma ansiedade ou uma angústia que você não tá entendendo de onde que tá vindo, né? E pode estar vindo até de fora, pode estar vindo de um espírito. Ouvi uma mão levantada. Alguém tem É a alguma... Nick. Nick, pode abrir o microfone para perguntar? Na verdade, sou eu que quero falar. Estamos dividindo. Essa parte que fala que os espíritos têm acesso aos nossos pensamentos, às nossas mais profundas sensações, eu discordo, né? Eu acredito que não tem, tá? Não tem, tá? Eu tô falando de mim. Eu acredito que quando a gente, por exemplo, a gente está em um estado de graça muito grande, a nossa vibração se eleva, e a nossa vibração se elevando, a gente consegue alcançar níveis espirituais elevados também. E quando a gente está puto, quando a gente está para baixo, triste, com raiva, enfim, aí eles têm acesso à nossa energia e não aos nossos pensamentos. É isso que eu queria falar. Uhum. Faz super sentido. Eu também acho que a minha opinião pessoal iria mais para esse lado de enxergar como a gente tá vibrando, mais do que enxergar que a Moira está triste, pois Joaninha não ajudou ela no trabalho com o projeto ABC, né? Acho que faz bastante. Sim, porque eu acredito assim, que se fosse assim, eles teriam um caminho muito fácil para nos destruir. Com certeza. É, Né? Eu acho que a nossa destruição seria algo assim eminente, não tinha como evitar. sim. Mais Né? uma. Seríamos uma tela ali, uma televisão para todo tipo de espírito. Eu não acredito que isso seja uma coisa real. Uhum. Tem mais uma mão levantada? Fui eu mesma. Vai lá, Carol. Eu só estava pensando aqui, escutando a Eliane, que existe talvez uma explicação que acho que não vem agora ainda, vem um pouco mais para frente, até porque é um mecanismo um pouco mais avançado de compreensão de como funciona, né, o pensamento, né, e tudo mais. É que, na verdade, o que acontece é que quando a gente pensa, muitas vezes a gente tem a capacidade de plasmar realidades. Então, e essa realidade plasmada fica ali impregnada Na gente. na gente, né? Ali no fluido, no nosso campo vibracional. E isso pode ser ou não identificado
por espíritos desencarnados, desde que eles também consigam acessar esse campo vibracional. Que aí depende se a gente está ali numa vibração parecida ou não. Né? Então, é menos ler pensamentos e mais identificar o que você está ali plasmando em termos de energia, pensamento, desejos e tudo mais. Talvez isso seja até de outro livro, Carol, porque eu não lembro Eu não tô especificamente. lembrando, mas eu acho que eu li isso ou foi no livro dos médiuns, ou talvez foi em algum romance espírita, do André ter sido. Luiz, alguma coisa nesse sentido. Vou buscar essa informação para falar para vocês certinho. ter Nicole sido. ou Eliane levantou a mão de novo e depois a Lu. Primeiro Nicole e Eliane. Foi sem querer, gente. Foi sem querer, não levantei não. Lu? É exatamente isso que você falou, é plasmar realidades. O nosso pensamento consegue até direcionar energias. Vamos supor, eu posso fazer o meu chakra funcionar só pela força do pensamento. Então, o pensamento consegue plasmar energias, plasmar outra realidade. E com isso, eles conseguem identificar. E eu queria só ressaltar que não é só quando a gente está vibrando, está numa faixa vibratória baixa, que eles conseguem, de certa forma, identificar e, de certa forma, colar ali na frente. A gente também pode estar vibrando muito alto e, por permissão divina, eles também podem ter acesso, como se fosse uma prova. Então, vibrar positivo vai te fazer invisível aos espíritos que não estão na mesma faixa vibratória. Às vezes isso faz parte da prova que a gente tem que passar. Eles vão ter acesso desde que permitidos. Pela providência divina. Tem uma menção disso um pouquinho mais pra frente, mas sim, isso também aparece. Só pra fechar do ponto aqui da visão, às vezes tem algumas falas dos espíritos que talvez a gente não deveria levar ao pé da letra, né? E essa pode ser uma delas de, inclusive, nossos pensamentos mais ocultos, porque é assim que o livro traz, mas pode ser uma dessas coisas que talvez não seja ao pé da letra, e sim o que o pensamento nos leva a plasmar, e aí os espíritos encarnados conseguem ver isso, que nem vocês falaram, né? Então, acho que tem aqui uma mistura disso também. Bom, vou passar para frente para a gente falar sobre pressentimento e ação dos espíritos desencarnados na matéria. Primeiro, sobre pressentimento. Aqui o livro traz, nesse capítulo, que ele pode vir de dois lugares, né? Um desses lugares é da gente mesmo, do nosso espírito encarnado, que se lembrou de algo pré-encarnação, que, assim, obviamente esqueceu quando encarnou, né? Mas que a gente lembra de alguma coisa, assim, algum elemento de algo que vai acontecer com a gente. Eu tenho uma experiência, por exemplo, individual. Antes do meu pai falecer, na verdade, assim, antes do meu pai falecer, quando eu era uma criança, eu sempre sonhava que meu pai iria falecer, ou que eu não iria ter meu pai até o resto da minha vida. E acontece que isso aconteceu. Então eu tinha alguma memória provavelmente de um compromisso, né, antes de encarnar, de que isso iria acontecer. Então esse pressentimento, ele veio da pré-encarnação, eu imagino, né? Talvez tenha vindo na realidade também de um espírito, mas vamos, nesse exemplo, supor que foi uma intuição pré-encarnatória. Mas aí, o segundo motivo é um espírito guia nos trazendo um conselho, uma intuição de, cara, olha só, não vai para aquele outro lugar ali, não atravessa a rua agora, porque ali vai acontecer uma coisa não muito legal, né? Então, você recebe esse conselho e aí ele vem de uma fonte externa que não é do seu próprio espírito. Então, na realidade, a gente, só com muito desenvolvimento mediúnico, que a gente vai conseguir entender qual que é a origem, né, disso, se é de um terceiro, né, não é da gente, ou se vem de uma memória, vamos colocar assim, memória entre aspas, né? Então, é isso que o livro traz sobre pressentimento. E sobre a ação dos espíritos desencarnados na matéria, o que se traz? Que os espíritos, eles podem agir no nosso plano, desde que eles obedeçam às leis da natureza, às leis da física.
Então, tem um exemplo bem legal aqui, no ponto 524, que ele fala assim, que um raio vai cair numa árvore. Não é que um espírito vai mudar o lugar que o raio vai cair. O raio vai cair naquela árvore, na árvore de cerejeira. Vai cair ali. Mas um espírito pode dizer para uma pessoa ir debaixo da árvore, pode passar como uma intuição, um pressentimento ir debaixo da árvore ou não ir debaixo da árvore, né? Então a influência é nisso e não necessariamente aonde o raio vai cair, porque os espíritos precisam obedecer às leis da natureza. Mas ao mesmo tempo, existem agrupamentos de espíritos que trabalham e presidem os fenômenos naturais da Terra também, ou que, digamos assim, influenciam neles para que as coisas aconteçam. E existem um ranking de diversos níveis, digamos assim, de espíritos que mandam coisas acontecer nos fenômenos naturais da Terra, sei lá, um vulcão explodir, ou um tsunami acontecer, ou nada acontecer, a calmaria continuar, e outros que vão executar. Alguns dos que mandam e executam, eles vão saber que vem de uma providência divina direta ou de uma vontade de Deus direta, porque aquilo precisa acontecer para a gente conseguir trabalhar a nossa evolução como planeta Terra ou como indivíduos. E tem outros que vão achar que estão fazendo aquilo e que estão fazendo aquilo com seu livre-arbítrio, mas que ao mesmo tempo não vão estar indo contra a vontade de Deus. Deus está permitindo que eles influenciem nos fenômenos naturais da Terra por algum motivo, para que a evolução se dê também. Então nada acontece sem que Deus permita que aconteça. É para nossa evolução, em resumo, né? Mão levantada, certo? Foi Nickeliane. Manda ver. A gente estava rindo porque isso não passa mais do que ser os orixás, né? O Exu, né? Atuando aí na natureza, vamos dizer. Sim. Os orixás comandando as energias naturais e Exu vindo e cumprindo as leis. Sim. Encaramos dessa forma. Sim. Tem um ponto aqui que também traz no livro que eu deixei a polêmica, na realidade, pro final, mas eu poderia ter trazido a polêmica pra cá já. Que é que nessa parte ele fala que não existem outros deuses. Exatamente quando ele tá falando sobre fenômenos naturais, assim, que não existe, que nem na Grécia Antiga, um deus pra natureza, um deus pra cascata, um deus pro mar, etc. E que sim, existem espíritos que se agrupam e influenciam nisso, assim. Então, no final das contas, a gente tá lendo os orixás aqui como espíritos altamente evoluídos, né? E que, enfim, influenciam nos fenômenos da natureza e trabalham com suas falanges e seus falangeiros para os fenômenos acontecerem. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente quer tirar também do livro dos espíritos, né? Do que a gente quer relacionar com a nossa vivência também. E lembrar que o livro dos espíritos, ele fala sobre o espiritismo, que Umbanda e espiritismo, apesar de concordar em muita coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exatamente, é uma coisa diferente. Mas tem muita coisa em comum, como, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, sobre incorporação. Enfim. Mas antes de ir pra lá, mais algum ponto aqui da ação na matéria e sobre pressentimento que vocês gostariam de falar? Eu tenho um comentário que tem uma coisa que eu já escutei muito na minha vida. É alguém falando assim, primeiro alguém falando, eu sou médium, beleza? E alguém falando, mas eu não sou médium. E o que eu sempre entendi é que isso é baboseira, porque na verdade todo mundo é médium de alguma forma. Obviamente alguns têm uma mediunidade mais ostensiva ou mais educada, mas considerando o fato de que todas as pessoas encarnadas estão suscetíveis à ação dos espíritos, quer dizer que a gente sempre é médium, né? Pode ser que e uma das mediunidades mais comuns é de fato a intuição. Então, só queria deixar esse comentário mesmo. Total, faz todo sentido. Micheliane levantou a mão. Por
que não a Nicole? Niceliane. Nicoliane, porque é uma das duas. Não, com relação a isso, Carol, eu acredito que assim, todos nós somos médiums, basta a gente querer ser, Exato. né? É uma faculdade que nasce com a gente, que a gente desenvolve facultativamente, talvez? Sim. Ou voluntariamente, ou não, fica O nosso trabalho. a nosso critério. Exato. Se a gente quer se abrir para isso e continuar ouvindo esse pressentimento, com certeza ele vai ficar cada vez mais forte, né? Tem gente que decide não ouvir a intuição e aí cada vez mais bloqueia isso e as suas capacidades de conexão, digamos assim, não é? Enfim, todos têm a capacidade de conexão, né? No final das contas. Então, vamos para essa próxima parte, que é sobre possessão ou processos e convulsionários. Primeiro que, de praxe, de cara, o livro já fala assim, não existe possessão no sentido de que um outro espírito desencarnado pode ocupar este invólucro de carne de alguém. Não pode, porque cada invólucro de carne, cada corpo, ele tem uma conexão única e obviamente separável no momento da morte, né, mas única com aquele espírito para o qual foi feito, né? Então não existe possessão por possessão de controle total, dominância ou até de coabitar um mesmo corpo. Não tem isso. Num encontro entre a moira, vamos falar da moira corpo e espírito, com um guia dela, esse guia da moira pode dominar momentaneamente o corpo dela, com o consentimento dela, porque ela quer que essa aproximação aconteça, ou, por exemplo, no caso de algo não muito legal, devido à sua fraqueza, né? Então, a gente só deixa essa influência no nosso corpo acontecer por outros espíritos se a gente consente ou se a gente tá fraco de alguma maneira. Mas a gente nunca perde a consciência. Isso aqui é, de novo, no livro dos espíritos, né? A gente está ali. Talvez a gente não se lembre, mas a nossa consciência continua ali. E aí, só para fechar essa parte de possessão, o exorcismo não pode ser realizado por ninguém além do próprio indivíduo, daquele espírito que deveria ocupar aquele corpo, né? Daquele espírito encarnado. Somente ele e a ação dele de diminuir a sua fraqueza ou de trabalhar com a fraqueza ou até de tirar o consentimento que vão afastar os obsessores. Mas se eu chego ali, ou se meu guia chega ali com uma boa intenção, com um coração puro, rezo do lado dessa pessoa que está sendo obsessionada e tento trazer boas energias, eu vou ajudar com certeza no afastamento do obsessor. Vai ser mais difícil, mas aquele indivíduo é o único que consegue tirar aquela influência sobre ele, né? E aí, sobre convulsionários, que também é uma citação, uma menção que a gente tem aqui nessa parte do capítulo, que são pessoas que têm manifestações físicas intensas, que sentem dor às vezes do nada, ou uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma febre e tal, sem motivos que possam explicar o que está acontecendo, assim, meio que do nada. Essas pessoas que sentem essas manifestações, elas podem sentir tanto por, sim, algo que foi provocado por espíritos, por magnetismo, como também por elas mesmas, né? Na cabeça delas, elas criaram aquilo como se fosse um efeito meio que placebo, assim, imaginou que algo estava acontecendo e aí sentiu aquilo acontecer fisicamente também. Então, aqui o livro traz que pode ser as duas coisas, que nem no pressentimento, que pode ser sim o espírito ou pode ser a própria pessoa, aqui a gente tem que não é uma causa única e que pode ser tanto por espírito quanto por causas emocionais do próprio espírito encarnado. Mãos levantadas. Diana, pode abrir o microfone. Sim, obrigada. Eu pensei como que, não sei se talvez a gente desenvolve,
mas como que o indivíduo pode agir? Como que o indivíduo age como espírito no exorcismo? Eu isso não entendi assim concretamente, e se vocês têm uma explicação mais... Eu posso te dizer que o livro dos espíritos não vai falar sobre o que o indivíduo precisa fazer para trabalhar no exorcismo. Isso não é. Aqui só tem meio que uma menção bem rápida sobre que o indivíduo Mas tem bem que assim, agir. dizer sim, afirmar, vai embora, ou se lembrar que é um espírito em si válido e que não precisa de ninguém, nada invadir, outro espírito invadir o próprio espírito do indivíduo, não sei. Aqui a única coisa que vai Pensando. relacionar é que a defesa é cultivar bons pensamentos e fazer o bem, que volta para esse ponto do exorcismo. Então não tem palavras específicas, etc. É fazer o bem e tentar elevar a sua vibração e ser um ser que busca evolução, esse tipo de coisa, assim, sabe? Acho que a gente tem vivências, talvez, na Umbanda que nos ajudem mais com esse assunto do que, pelo menos, do que o livro trouxe até aqui, né? É. Mas talvez quem levantou a mão possa complementar. A Lu levantou primeiro. Então, o que eu posso falar a respeito disso, quando a pessoa ela não tem consciência de que ela está sofrendo ali um processo de obsessão. Ela não está consciente na vigília, mas quando ela faz o desdobramento, porque desdobramento todos nós fazemos. A diferença é que alguns lembram e alguns não. E nesse desdobramento é onde a gente nós vamos nos encontrar com os nossos guias, com os nossos mentores, e ali também pode ser trabalhada essa questão. Né? Eu digo porque eu já tive processo de possessão mesmo na minha família, e foi possessão mesmo, e a pessoa não estava ciente do que estava acontecendo. Entendeu? Então ali foi feito um trabalho com os mentores da pessoa, não com a pessoa em si, mesmo porque a pessoa não tomou conhecimento disso e ela não aceitava isso por ser feita, por fazer parte de outra religião. Né? Quando a gente tem essa consciência de que a gente está no processo obsessivo, não é mais fácil, mas a gente, identificando, a gente consegue trabalhar de alguma forma contra. Mas quando a gente não sabe, aí fica mais difícil. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja consciente disso. Inconsciente na vigília, a gente pode não saber, mas fora da vigília, a gente sabe sim. O que você falou, Lu, me lembrou que Tambores de Angola fala sobre isso, sobre um processo de obsessão de um jovem. E a história é como que o terreiro lida com isso, tá? Como que o terreiro resolve. Então pode ser interessante pra ti, Diana, também. Mas tinha mais uma mão, né? É Nicole ou Eliane? Eu acho que a Lu falou mais ou menos o que eu queria falar. Só complementando, o que acontece também é quando a gente está com um obsessor há muito tempo, a gente acaba se acostumando com aquela energia, né? E aquela energia passa a ser minha. Eu tomo posse também daquela energia, né? E eu acabo convivendo com isso inconscientemente. Então, às vezes, algumas pessoas, alguns consulentes vão para agir e manifestam um trevoso. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela na cabeça dela, ela não pode mais, não conscientemente, mas inconscientemente ela não consegue mais viver sem aquela presença. É uma dor para ela também deixar aquilo embora. Então, a gente faz todo o trabalho de resgate ou de, vamos falar a verdade, de aprisionamento desse trevoso, dependendo de quem e de qual grau ele esteja ali. Ele é adormecido, ele é aprisionado, ele é encaminhado, enfim, N situações podem acontecer ali. Só que a pessoa puxa esse trevoso novamente. Estou falando de trevoso, mas é só o modo de falar. Essa pessoa vai puxar esse trevoso de novo. Então, a gente faz todo o trabalho, tem todo uma força-tarefa para ajudar aquele trevozinho. Aí, o que acontece? Daqui a 3, 4, 5 dias, ou no dia seguinte, sei lá quando, a pessoa chama ele de volta.
né? Porque ela está muito acostumada àquela energia. Então, ela vai passar mal, ela não vai se sentir bem, ela vai sentir que alguma coisa está faltando. Talvez vai até colocar a culpa na gira. Nossa, essa gira não foi boa, porque eu saí de lá passando mal. Mas ela não está passando mal, ela está sentindo falta daquela energia. Uhum. Isso me lembrou que é sempre importante lembrar que obsessão não é só de encarnado para desencarnado, né? Exato. Não é só de desencarnado para encarnado. É de E encarnado para desencarnado também. também, Sim. também. Sim. Sim, pessoas vampirescas, né, que sugam energia também. Aí tem outras coisas que podem acontecer, com certeza. Então, Esse fato da obsessão ela existir, eu não existir, para mim também eu levo pelo lado que sim, ela existe, né? Porque você chega num momento de consciência que você já não tem mais consciência, né? Você está tão acostumado com aquela energia que realmente não é mais você no comando, é já uma outra energia ali no comando da sua vida. sim. Aqui eu acho que a gente pode ler que acaba que você consente com essa energia e você começa a agir por ela, né? Porque é que nem você falou, a pessoa se acostumou com aquela energia, então ela perdeu a capacidade de avaliar se aquilo faz bem ou não. Exato, exato. Sim. Eu Então, posso complementar só rapidinho, porque eu acho vai lá. muito, muito importante isso, principalmente para a gente. Que assim, todos nós podemos estar nesse momento sofrendo um processo obsessivo sem a nossa consciência. Por quê? O obsessor, ele não quer que a gente tome ciência dele. Porque a partir do momento que a gente toma ciência, a gente vai fazer alguma coisa. A gente não vai querer ser assediado, ver lá uma imagem toda desfigurada e que está ali sugando a nossa energia. Por isso que às vezes é difícil você chegar num lugar e você identificar se há ali um obsessor ou não, porque eles se escondem, porque eles não querem serem identificados. A maneira da gente, como que eu posso dizer, transmutar esse processo de obsessão é reforma íntima. A partir do momento que a gente não é mais interessante, que ele vê que não consegue mais porque estamos ali fazendo as nossas firmezas, estamos ali lendo alguma coisa em relação à espiritualidade, estamos fazendo o bem, essa desobsessão ela vai se dando de forma automática, gradativa e automática. Só isso. Uhum. Perfeito. Boa, ótima colocação, Lu. Perfeito. Passar pra frente, até porque a gente tem mais alguns minutinhos até que a gente faça aqui a dinâmica para as pessoas que estão vendo ao vivo. Mas vamos lá. Agora falando sobre anjo da guarda e protetores, saindo de obsessores e indo para os nossos anjinhos da guarda. Bom, o livro dos Espíritos traz que todos nós temos anjos da guarda, né? Um anjo da guarda único que nos acompanha desde o começo da nossa missão aqui, dessa encarnação, até o final, no geral, mas sim, ele pode ser substituído, esse anjo da guarda, ao longo da nossa vida, se esse anjo receber uma outra missão, mas ele sempre vai ser substituído por outro, então a gente sempre vai ter um anjo da guarda. E isso é muito reconfortante, muito legal de saber. Graças a Deus, axé, muito obrigada, né? E ele tá ali, esse anjo da guarda, para nos guiar, nos consolar, para nos aconselhar, mas ele não vai fazer as coisas pela gente. Ele vai tentar nos levar para um caminho de evolução. Mas se a gente mesmo assim escolher ir para um caminho não muito legal, então ele não vai entrar na nossa frente e tirar a nossa gerência sobre a nossa vida, né? E ele pode sim se afastar um pouquinho em fases que a gente não tá lá fazendo muita coisa boa com a nossa própria vida e com a nossa própria evolução. Mas ele nunca vai nos abandonar, né? Ele tá sempre ali para nos proteger e para tentar fazer com que aquela missão que a gente tinha antes de encarnar, ela seja sim executada. E além do anjo da guarda, a gente também tem outros protetores, que obviamente o livro dos espíritos não vai trazer, que são os nossos guias, um caboclo, um preto velho, uma criança, etc. Não vai falar assim, mas que a gente pode ler assim com certeza. Que são espíritos que são familiares, nossos ancestrais, ou são espíritos simpáticos, ou seja, aqueles que têm semelhança com aquilo que a gente
gosta, aquilo que a gente luta, aquilo que a gente quer em termos de evolução pra gente mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho que trabalhar algum aspecto de luto, por exemplo, então talvez eu vou atrair espíritos simpáticos que passaram por esse mesmo tipo de provação na vida, né? E que também passaram por luto e que podem me ensinar um pouco mais sobre como trabalhar com o luto. E também existem, além desses espíritos que se aproximam da gente, existem agrupamentos de espíritos protetores de coletividades ou cidades, mas entendo aqui que não de raças superiores ou etc. Isso o livro já traz que não é por aí, sabe? E sim de proteção de um grupo para garantir que aquele grupo vá poder crescer, evoluir, aprender, etc. E aí, o que a gente pode ler nisso tudo, né? No passado a gente viu que na vida espírita, no mundo espiritual, os espíritos se unem em comunidades, né? E a gente já viu também que eles são atraídos por similaridade e semelhança. E isso nada mais é do que falanges da Umbanda, né? Agrupamentos por uma missão semelhante, por uma história de vida semelhante. E isso nada mais é de a gente se conectando com alguma linha de Umbanda que vai ter alguma questão, ou com alguma energia que vem de Orixá, por exemplo. Eu tenho, sei lá, sou filha de, exemplo, filha de Iemanjá. Eu vou trabalhar, provavelmente, eu sou filha de Iemanjá porque eu tenho que trabalhar alguma questão que Iemanjá consegue me ajudar. Então, os falangeiros da linha de Iemanjá também vêm para me ajudar a trabalhar nessa questão. Tudo atraído por simpatia, né, por terem, a gente ter semelhanças de necessidade de evolução e também por familiaridade além da ancestralidade, né? Então, enfim, é muito legal quando o Livro dos Espíritos casa 100% também com a mensagem da Umbanda, né? E aqui é um desses exemplos, com certeza. Comentários sobre nossos anjos da guarda, sobre os nossos protetores? Ninguém levantou a mão, mas alguém quiser falar. Eu achei muito interessante essa parte do anjo da guarda estar lá, qualquer merda que a gente fizer, e também não interferir tanto assim. No, sim, e pensei, que força, saber, sim, quando dar qual tipo de impulsos, são diferenças bem finas, né? E quando deixar a gente fazer e não interferir no nosso livre arbítrio. Com certeza. Ainda bem que eles são super evoluídos, porque isso deve ser um trabalho bem difícil de fazer para o anjo da guarda. Com certeza, mas que dá um consolo, né, de saber que tem alguém nos acompanhando na nossa jornada e nos protegendo é muito importante e muito bom saber disso. Outra mãozinha levantada. Nicole ou Eliane? Dessa vez sou eu. Uhum. Nessa questão do anjo da guarda interferir ou não na nossa vida, eu acredito que se a gente faz alguma merda, ele pode sim interferir, só que depende de nós e a nossa sintonia junto com a dele tá sincronizada ou não. Se ela estiver sincronizada, a gente vai entender, a gente vai saber que não é pra estar naquele momento ali ou tá fazendo tal merda, porque ele vai estar falando isso pra gente, mas aí depende da nossa conexão com ele. Eu acredito isso. Sim, que eles nos aconselham, né, pra sair daquela situação não muito legal. Isso. Sim. Totalmente. E aí, sem tirar o nosso livre-arbítrio de se a gente quer curar, se a gente quer melhorar, a gente melhora, se não, é isso, né? Um beijo, um abraço, tchau. Mentira, não é um tchau completo, né? Porque eles ainda continuam sendo o nosso anjo da guarda, que nos querem bem. Muito bem. Então, indo para a última parte aqui, vamos dizer a parte mais. Não é tão polêmico assim, porque a gente sabe que existem diferenças entre espiritismo e umbanda, mas aqui é interessante, assim, da gente talvez entender uma dessas diferenças, né? No que tange pactos, talismãs, maldições e até bênçãos e feitiçaria de maneira geral, o que se traz no livro? Que não existem pactos, tipo pacto com o diabo, em que eu vendo a minha alma para sempre para o diabo. Isso não existe, segundo o livro. Pactos são apenas alegorias para representar espíritos, né, que chamam
a energia de espíritos maus e que continuam chamando constantemente a energia de espíritos obsessores, maus, que, enfim, que vibram numa energia muito, muito baixa. Então, não é que eu não posso tirar a minha alma do diabo, pois eu fiz um pacto com ele, mas eu como espírito, continuo sempre chamando a energia negativa e fico ali perto daquela energia negativa. Eu só vou passar rápido aqui por todos os pontos e depois a gente fala aí das mãozinhas levantadas. E aí, no que tange feitiçaria, o livro também traz que não existe algo sobrenatural. O que existe na Terra ainda é somente a lei natural, a lei da física, né? E por isso que feitiços e talismãs sobrenaturais, de poderes sobrenaturais, eles não existem. E apenas esses símbolos trazem uma influência dos espíritos. Enfim, se um espírito usa um símbolo, sei lá, uma caveira, isso vai atrair espíritos bons ou maus. Se o espírito usa uma flor, isso vai atrair espíritos bons ou maus, né, como símbolo. E que, assim, como não existe feitiço, né, então não existem feiticeiras ou feiticeiros. Mas existem pessoas que têm a sua mediunidade um pouco mais avançada, com um poder mais, assim, de magnetizar maior do que outras, ou de dupla vista, né, de conseguir comunicarem-se com espíritos ou ouvirem, etc. E aí, às vezes, elas usam isso como feitiçaria, mas que a feitiçaria em si, sobrenatural, não existe. E por isso também não existem maldições ou bênçãos para todo sempre, a não ser que podem influenciar a matéria, né? A não ser que Deus, com a sua providência, entenda que isso vai ajudar de alguma maneira na evolução de um espírito. Que uma bênção vai ajudar ou que uma maldição vai ajudar, né? Na evolução de um espírito. Então aqui é interessante porque a gente pode relacionar, por exemplo, com o ponto riscado, sabe? Que o ponto riscado, pelo livro, não seria interpretado como sobrenatural ou como um feitiço, e sim como um símbolo que poderia atrair, né? Ou trazer mais influência de um espírito bom dentro do terreiro. O que vocês acham sobre isso? Comentem. Agora pode trazer a mãozinha levantada da primeira pessoa. Eu levantei, Moira. Vai lá. Você estava falando dessa questão de pacto, uma coisa cruzou a minha cabeça, vai ver que foi intuição, vamos ver. Uhum. Que como a gente fala, essa história é pacto com o diabo e tal, e como muitas vezes, né, o diabo é conectado com a figura do Exu, né, fora da nossa religião, do nosso entendimento, e que, se você pensar, em primeira vista, um pacto com um Exu pode acontecer no sentido de que você pede o que você quer, você cria condições, mas ele vai lá e executa, porque ele é o executor da lei, né? Mas, na verdade, a causa foi você, e um pacto pode ser nada mais, nada menos que você lidando com as consequências das suas escolhas, das suas ações, das suas dívidas que você fez na sua existência. Então, não sei, isso foi meio que uma viagem, mas que surgiu muito forte aqui na minha cabeça, que eu fiquei pensando um pouquinho. Uhum. Nicole ou Eliane levantaram a mão também? Eu posso falar já? Pode. Dentro da Umbanda, isso não se aplica, né? Porque nós somos iniciados exatamente aonde? Na magia. Uhum. Né? A partir do momento que a gente pisa na Umbanda, a gente já é um iniciado na magia. A gente começa o processo de iniciação, né? Somos iniciados na magia, acho que não preciso falar mais, né? Sim. Em resumo, é isso. Então aqui eu colocaria esse como um ponto de divergência, sabe? Entre a Umbanda e o Espiritismo, ou pelo menos o Kardecismo, né? E aqui, talvez, enfim, aqui ele fala que não existem, que pactos são apenas alegorias, né? Às vezes a gente pode entender que talvez não existem pactos porque não tem um contrato entre a gente e Exu quando a gente faz alguma oferenda para ele, pede algo,
Mas a gente tá chamando essa energia, a gente pode chamar aquilo de pacto também, né? Talvez não totalmente literal. Então, assim, não casa muito, né? Mas é importante pontuar as diferenças também entre os dois aqui. A Lu também tá com a mão levantada, Lu? Não, eu só queria dizer que, assim, é totalmente contraditório até nas próprias palavras que são colocadas, né? Porque se a pessoa tem um poder maior de magnetizar, a magnetização também é uma espécie de magia. Né? Se a É que pessoa o espiritismo, ele usa o magnetismo não como um feitiço, mas como um fenômeno físico. Da lei natural. Faz parte da lei natural da Terra, Ciência. da Entendeu? ciência. Mas é uma parte, não vamos falar de feitiço, mas é uma parte é uma magia. A magia Falar é manipulação de pode- energia. É que não É precisa isso que é um feitiço. Então, é contraditório, sim. que os talismãs, por exemplo, não existe poder sobrenatural, somente a influência do espírito. Se os espíritos influenciaram ou não um determinado talismã, é um feitiço, é um poder mágico. Sim. Então, assim, é tudo muito contraditório, né? Se a pessoa toma ao pé da letra, fala, não existe, mas ali a própria letra está dizendo que há alguma coisa, né? Só não quer dar nome aos bois, só não quer direcionar. Então, assim... É porque o espiritismo, quando ele veio, ele se mostrou como ciência desde o começo, né? Então ele teve que se afastar de magia ou de coisas sobrenaturais, porque ele não queria que fosse astrologia, né? Ou um estudo não científico. Então ele tentou ao máximo dizer, não, magnetizador aqui é fenômeno físico, dupla vista, fenômeno que está dentro da lei natural com influência dos espíritos, mas é ciência, né? Isso era para os entendedores da época, né? A forma como é falado, mas é contraditório, deixa a margem a dupla interpretação. Interpretação, com certeza. Mas pra gente finalizar, Gente, isso que a gente estava falando, né, também. Desculpa, Que o espiritismo não queria ser vinculado, não queria ser perseguido, na verdade, pela Igreja Católica naquela época, né? Porque se ele vincula magia, ele diretamente seria vinculado como algo ruim naquela época. Então, eles tiveram que, vamos falar os termos de hoje, embranquecer. Tiveram que ficar ali. também é uma leitura que a gente pode fazer, né? De Saíram motivos da para se época afastar. de caça às bruxas, imagina que ele ia vincular isso a feitiço, a magia e tal. Não ia. Exatamente. Exatamente. Então, com essa parte, finalizamos o capítulo e para a gente ter tempo de fazer também a nossa dinâmica aqui para as pessoas ao vivo, eu gostaria só de fechar e agradecer a todos que nos acompanham, de novo, que estão acompanhando as aulas. É um prazer estar trocando esse momento com vocês. Mandem mensagem para a gente, se aproximem do nosso círculo, será um prazer e até a próxima.